A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Que Deus possa abençoar os novos inscritos. Que o Senhor Jesus possa te alcançar nessa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Irmãos, eu estou muito feliz, muito grata a Deus por mais um momento poder estar falando aqui com os irmãos, né? É um prazer imenso, né? Eu estar aqui falando com os irmãos, porque eu amo falar com os irmãos. Eu amo compartilhar um pouco das minhas lutas, das minhas vitórias com os irmãos. Eu sei que todos nós temos lutas, né, irmão? Não é só eu que tenho luta, não é só os irmãos que temos luta, né? Porque a luta, ela veio para todos. Tudo que nós queremos nesse mundo, irmãos, é com luta e com sacrifício. Nada nós conseguimos sem sacrifício. É certo de que o Senhor Jesus morreu por nós, né? Para perdoar os nossos pecados e morreu pela nossa salvação. E não é por esse motivo que nós vamos deixar, né? Nós vamos deixar as coisas acontecer do jeito que nós queremos. Nós não podemos abandonar a nossa cruz, porque o Senhor Jesus, Ele carregou a sua cruz por nós. E Ele já fez a sua parte. Deus, Ele não tem mais dívida conosco. Nós é que temos uma dívida com Ele. De sermos obedientes e servir o Senhor Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Então, nada nesse mundo se consegue, irmão, sem luta. É o vento, irmão. Só faz um barulho a cortina aqui. Tem uma cortina ali na frente da janela e tá do lado de fora, então faz barulho. Então, irmãos, tudo que nós precisamos aqui nesse mundo é com luta, é com muita luta mesmo, é com sofrimento. O Senhor Jesus sofreu. O Senhor sofreu a dor de cruz, a morte de cruz. O Senhor Jesus sofreu por nós, então nós não podemos deixar as nossas lutas, porque tudo que nós precisamos aqui é com luta. Se eu preciso de algo, eu tenho que lutar para ter aquilo. Como eu preciso da minha salvação, eu tenho que lutar para buscar a minha salvação. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os novos inscritos, Deus abençoe todos os inscritos desse canal, porque eu amo muito. Irmãos, a palavra que eu vou deixar para os irmãos hoje nessa tarde, para a nossa meditação, né, que não é só para os irmãos, é para mim também. Eu sempre vou falar, é para mim também. Não sou conhecedora da palavra, não sou dona da verdade. Mas a palavra do Senhor nos deixa... o Senhor nos deixou essa palavra para nós aprendermos e meditarmos e falar também, pregar, né, para os nossos irmãos. Irmãos, aqui no livro de Êxodo, no capítulo 14, no versículo 15, que diz, que é a palavra que eu vou deixar para os irmãos. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, essa passagem é muito linda, irmão. Essa passagem me dá muita força, essa passagem me dá muita vontade de lutar. Essa passagem me faz entender que mesmo que eu esteja na beira do abismo, o Senhor Jesus sempre vai estar com a mão estendida para mim. Aqui quando ele disse para Moisés, por que clamas a mim? Eu entendi que quando, irmãos, nós demos brecha para o diabo, que muitas das vezes nós somos falhos, né, irmão? Nem todo dia nós estamos no Espírito. Quando o Senhor Jesus perguntou para Moisés, por que clamas a mim? Eu entendo assim, quando nós vacilamos, né? Quando nós demos uma brechinha que seja para o diabo, que ele vem, aí nós desesperamos e gritamos, oh Deus, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí o Senhor Jesus disse, por que clamas a mim? Eu te dei autoridade, eu te dei sabedoria, eu te dei entendimento da palavra, você sabe orar, você sabe jejuar, você sabe repreender, você sabe enfrentar o inimigo, você tem todas as armas que você precisa porque eu já te dei. Quando Moisés, eu creio que ali Moisés desesperou, né? E o Senhor Jesus disse, por que clamas a mim? Diz os filhos de Israel que marchem. O que o Senhor Jesus disse para mim? Marcha. Marcha, não é para parar. Irmãos, por isso que quando vem as afrontas, irmãos, minha vontade cada vez mais é de marchar. Irmãos, e essa semana eu estou com muita vontade de trabalhar para o Senhor, muita vontade de fazer visita nos lares. Irmãos, muita vontade de fazer a obra, irmãos. O meu coração, irmão, palpita de vontade de fazer a obra. O meu coração está cheio da presença de Deus. Eu estou transbordante da presença de Deus. E eu quero passar essa alegria, essa paz, né? Esse amor que eu estou sentindo, passar para os irmãos. Mas, irmãos, ainda não encontrei a pessoa certa para fazer a obra comigo.
Sempre eu vou falar para os irmãos, eu amo estar nos lares, eu amo fazer visita. Irmãos, eu amo estar na igreja, mas eu não gosto de estar na igreja todo dia não, irmãos. Eu sempre falo, irmãos, quem vai na igreja tem força para ir. Mas quem tá em casa, irmãos, não tem. Muita gente com depressão, muita gente cadeirante. Cadeirante até vai, né, irmãos? E os acamados. Então, irmãos, eu gosto de ir na igreja, mas eu não gosto de ficar dentro de igreja todo dia, não. Eu gosto de fazer visita. Meu chamado é missionário, como eu já falei para os irmãos. Enfim, o Senhor Jesus perguntou para Moisés, por que clamas a mim? Então, nós temos que clamar ao Senhor Jesus, claro, que ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Mas nós também, irmãos, nós recebemos autoridade vindo do Senhor Jesus. Nós temos as ferramentas, as armas para lutar, irmãos, no dia da adversidade. Aqui o Senhor Jesus disse a Moisés, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, irmãos. Quando o Senhor Jesus diz para Moisés levantar o bordão, a mesma coisa que ele diz para mim, eu sinto isso. Levanta as tuas mãos, estende sobre as afrontas, estende sobre os dardos inflamados do maligno. Moisés, ele pediu para Moisés levantar o bordão para abrir o mar vermelho, mas é a mesma coisa que ele me pedisse, estende as suas mãos, levanta a tua mão e repreende aquilo que vem contra a sua vida. Eu entendo dessa forma, que o Senhor Jesus possa falar com os irmãos, né? Porque o Senhor Jesus não vai falar com os irmãos como ele fala comigo, com cada um ele fala diferente. A palavra é a mesma, mas ele fala com nós diferente. Então, quando ele pediu para Moisés estender seu bordão sobre o mar e dividir para que o filho de Israel passasse em meio ao mar seco, eu olho para trás, irmãos, e falo assim, obrigada, Jesus, por não ter me deixado parar. Ele não me chamou para parar, não, irmãos. Quando ele nos chama, não é para parar. Ele não fala para nós que é fácil, não, porque para ele não foi. Então, irmãos, eu falo assim, se eu parar, irmãos, meus filhos não querem saber mais de igreja, irmãos. Por quê, irmãos? Porque meus filhos não teve a mesma força que eu. Os meus filhos não teve a mesma paciência que eu, porque eu tive que lutar, irmãos. Em meio a tantas guerras, tantas lutas, eu tive que lutar para poder vencer. Porque, irmãos, eu sou o pilar da casa, eu sou a coluna, o esteio da casa. Se eu, irmãos, me afastar do Senhor Jesus, quem é que vai orar pelos meus filhos? Quem vai interceder pelos meus filhos? Eu não vou conseguir orar nem por mim, irmãos, quanto mais pelos outros. E aqui eu entendo, irmãos, que eu tenho que ficar de pé, que quando o mar vermelho aparecer na minha frente, eu tenho autoridade no nome do Senhor Jesus para orar e o mar vermelho abrir para os meus filhos passar e para vocês passar, para todos aqueles que esperam em Deus, que olha para mim, que me vê como exemplo, irmãos, passar. Porque se eu orar e o mar vermelho passar, aquele que está... Não, perdão. Se eu orar e o mar vermelho se abrir para mim passar, é claro que aqueles que estão me vendo como exemplo vai passar comigo. Irmãos, por mais que a gente fica triste, fica decepcionado com certas coisas, irmãos, e nós não podemos parar, pensar em parar. Porque enquanto nós estamos passando por luta, às vezes pensando em desistir, irmãos, tem alguém do outro lado, tem alguém lá atrás, tem alguém que ainda vai vir na nossa vida, na nossa frente e falar assim, nossa, como ela é forte. Olha, essa pessoa tem força, essa pessoa ela consegue vencer. Né? Então tem pessoas espelhando em nós, se espelhando em nós, em mim, nos irmãos que buscam. Então nós temos, irmãos, que levantar as nossas mãos, levantar a nossa voz, porque o Senhor Jesus já nos deu autoridade no mundo espiritual, irmãos, para orar, para abrir o mar vermelho. Aqui, como eu já falei para os irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo, o Senhor Jesus entrou na fornalha de fogo com eles. O Daniel na cova dos leões, o Senhor Jesus fez os leões dormirem, não tocaram no Daniel. Irmãos, aqui Moisés, o Senhor Jesus deu ordem para Moisés, levantou o bordão e o mar vermelho se abriu para que todo o povo de Israel passasse. Então, irmãos, ele nos deu autoridade do mesmo jeito, não foi só no passado que ele deu autoridade para as pessoas, não. Ele nos dá autoridade até hoje, basta nós querermos, nós buscarmos, nós nos aprofundarmos na palavra do Senhor e buscar essa autoridade, buscar as armaduras do Senhor Jesus. Lá no livro de Efésios 6, fala das armaduras do Senhor Jesus.
Nós temos que buscar, irmão, essa autoridade, nós temos que buscar essas armaduras do Senhor Jesus para combater o mal. Então aqui, irmão, se eu baixar a cabeça, quem é que vai orar? Quem é que vai levantar as mãos para abrir o mar vermelho para os meus filhos passar? Como que eu vou abrir o mar vermelho para as pessoas passarem, aquela que está se espelhando em mim? Eu tenho que estar de pé, irmãos. Irmãos, aqui quem não for cristão, eu creio que a maioria aqui é cristão. Ou que todos sejam cristãos, amém. Glória a Deus, que todos sejam cristãos. Irmãos, quando o Senhor Jesus nos chama para a presença dele, ele não fala assim, ó, sai daí que você está sofrendo, vai para aqui que você vai ficar a vida regalada, a vida boa, não. Ele já disse, irmãos, que nós iríamos sofrer afrontas. Que ele sofreu. Que primeiro odiou a ele, mas que também vai odiar nós. Por que vai nos odiar? Por amor a ele. As pessoas vão odiar, não é porque nós, é porque nós, nossa carne, não. O inimigo vai nos odiar, irmãos, é por causa da presença dele. Então, o Senhor Jesus, quando ele me chamou, ele não disse para mim, vai que lá é bom, não. Vai que aí você vai estar em paz, tudo vai ficar às mil maravilhas, não, irmãos. Sabe por quê? A palavra dele já disse, estou te mandando para meio dos lobos. Estou te mandando para que você sofra, né? Não que ele quer que a gente sofra, mas ali é uma preparação. Nós vamos sofrer para uma preparação. Vamos sofrer para uma coisa boa, para subirmos para o céu. Isso não é maneira de falar, irmão. Não estou falando que a Bíblia fala isso, não. Eu que estou falando, é uma preparação. Nós vamos sofrer. Nós vamos padecer aqui nessa terra. Mas nós vamos padecer por algo muito bom, irmãos. Para recebermos a nossa salvação. Porque Deus não tem mais dívida conosco. Nós é que temos uma dívida com Ele. A nossa dívida já foi paga na cruz. Então nós temos essa dívida para pagar também. A nossa obediência para quem quiser subir, irmãos, não vai subir de qualquer forma. Eu sempre vou falar, o crente desmantelado não vai subir. Ontem mesmo eu estava aqui pensando, tem pessoas que seguem, tal pastor, ele é um homem de Deus, eu vou ficar colado nele. Eu penso que se na mente do ser humano, se ele subir, eu vou subir. Se ele for salvo, eu vou ser salvo. Irmãos, quando eu era criança, acho que pré-adolescente, não lembro, a minha mãe contava uma história, eu não sei se tinha uma musiquinha, eu não lembro. A minha mãe falava assim, que o sapo, ele é achatado, por quê? Eu não lembro muito bem como que é a história, mas que tinha umas pessoas que estavam subindo para o céu. E o sapo, não lembro muito bem como é que era, o sapo queria subir. O sapo não tinha como subir, eu não sei se ninguém queria levar ele, eu não lembro muito bem, mas eu lembro dessa história que minha mãe contava. O que o sapo fez? O sapo entrou dentro do violão de alguém. Quando a pessoa está subindo, tá vendo que o violão está ficando pesado, né? Quando ele vira o violão, o sapo cai, que é por isso que o sapo é amassado, né? Que ele ali se esborrachou no chão. Eu não sei, irmão, dessa história direito, eu só sei que a minha mãe contava isso. Então, eu não posso ficar aqui falando assim, eu vou para tal igreja, que o pastor é abençoado, lá tem alguém abençoado, eu vou colar nele, porque se ele for salvo, eu também sou. Irmãos, nós não vamos salvar porque o outro vai salvar. A palavra do Senhor diz que a salvação é individual. Eu busco a minha, você busca a sua. Você busca a sua, que eu busco a minha. Eu não vou entrar no céu porque os irmãos vão entrar. Eu não vou entrar, os irmãos não vão entrar no céu porque eu vou entrar. A palavra do Senhor nos deixa bem claro, a salvação individual, cada um busca a sua. Jesus morreu por todos, mas cada um tem que buscar a sua salvação. Não é porque ele morreu por todos que todos vão se salvar. Porque tem aqueles que querem salvação e tem aqueles também que não querem. Então eu falo para os irmãos, em nome de Jesus, receba a autoridade vinda do céu, receba a autoridade do Senhor Jesus, receba, né, as armaduras do Senhor Jesus para vencer aqui nessa terra, porque aqui nessa terra, irmãos, é só luta. Nós estamos aqui, irmãos, para uma preparação, nós estamos aqui para nos prepararmos para morar no céu. Nós não estamos aqui para viver eternamente. A nossa eternidade não é aqui. Os irmãos já sabem que só tem dois caminhos, céu e inferno. Então, nós temos que preparar nossa alma para ir para o céu, né? Claro. Tem muitos que não querem ir para o céu. Então, eu falo para os irmãos. A nossa caminhada aqui, irmãos, é tão estreita, é espinhosa, irmãos. Porque o caminho, irmãos, é muito apertado. E naquele caminho apertado, irmãos, vai ter muitos obstáculos para que nós possamos desistir. Espinhos, muitos espinhos mesmo.
Mas, irmãos, em meio aos espinhos, encontramos uma ou duas rosas que vai nos ajudar, nos estender a mão para nos fortalecer. Mas mesmo assim, irmãos, com toda a afronta que tem pelo caminho, estende as suas mãos no mundo espiritual, repreendendo, né, tudo que vier contra a sua vida, aquilo que veio para nos derrubar, que veio para nos fazer parar. Porque o Senhor Jesus disse para Moisés levantar o bordão. Nós não temos o bordão, nós temos autoridade nas nossas mãos. Para nós levantarmos as nossas mãos e repreender no mundo espiritual, irmãos, as afrontas, né? Dividir o mar vermelho para nós passarmos também a nossa família, os nossos parentes e aqueles que se espelham em nós. Amém, meus irmãos? Eu espero ter deixado um conteúdo, né, que fale com os irmãos. E aquilo que eu não pude falar, irmãos, que Deus fale com os irmãos. Porque para mim eu enxergo, Deus fala de um jeito, mas para os irmãos Deus vai falar de outra forma. Então eu quero falar aqui para os irmãos que a luta aqui não é fácil, mas ela não é eterna. Nós não estamos aqui, como diz, como semente, que nós não queremos morrer. Nós vamos morrer, vai ficar a nossa descendência. Nossa descendência vai morrer, vai ter a descendência deles, né, irmãos? E assim, geração após geração, o Senhor Jesus vai trabalhando. Eu desejo uma ótima tarde para os irmãos, que o Senhor Jesus possa falar contigo nessa tarde, que a graça do Senhor te alcance, que a presença do Senhor esteja contigo por onde andares, que o Espírito Santo de Deus seja o seu melhor amigo. Não, irmãos, não existe um amigo melhor do que o Espírito Santo. Claro que nós temos amigos, mas nunca vai ser como o Espírito Santo. Que Deus, o nosso Pai, nosso Criador, olhe por nós com olhar de misericórdia, porque cada dia, irmãos, as coisas estão ficando mais difíceis, mais apertadas, mas isso é bíblico, né, irmãos? Isso é bíblico, que nada é por acaso. O Senhor Jesus, ele vai estreitando o mesmo caminho. As coisas estão ficando cada vez piores, né? Pessoas cada vez mais usando o nome de Deus para cometer atrocidades. Então, irmãos, não vamos olhar para esse lado. Vamos olhar para a morte de cruz, vamos olhar para o Senhor Jesus e orar, pedir a Deus que cuide dessas vidas, dessas almas que brincam com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é santa, ela é sagrada. E nada muda essa palavra de Deus. Ainda que acabe a Bíblia, ainda que mude a Bíblia, que modifique a Bíblia, o Senhor Jesus vai estar no meu coração. Eu vou sempre fazer a vontade de Deus, porque eu já conheço um pouquinho da palavra. Como eu falei para os irmãos, não sou conhecedora da palavra, não sou dona da verdade, mas o que está escrito aqui vai permanecer no meu coração. Venha a afronta que vier, pode vir o que vier. Mas eu peço ao Espírito Santo que interceda por nós junto ao Pai. E que a minha oração chegue até Deus, ao trono da eternidade. E que Deus possa operar na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu ministério. Que nunca falte o alimento na sua mesa. Mas também nunca falte a presença de Deus na sua casa, na sua vida. Que nunca falte o trabalho, que nunca falte a alegria na sua casa, que nunca falte união, paz, diálogo, reconciliação. Que nunca falte o amor de Deus. Que nunca falte, irmãos, a união entre família. Que nunca falte aquilo que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu, irmãos, vida longa aqui na terra. Deus nos prometeu salvação. Deus não... eu vejo muita pregação sobre outras coisas, mas na Bíblia eu não vejo falando que Deus fala, você vai enricar, você vai ter carro, você vai ter isso ou aquilo. Não, Deus prometeu salvação, Deus prometeu vida eterna. Mesmo que você morra, você vai viver. Nós vamos morrer aqui um dia, todos nós vamos passar por esse processo da morte, mas quem morrer em Cristo não vai morrer, vai viver em Cristo, né? Vai ser salvo, vai estar morando na glória. Morto vai ficar aquele que vai morrer sem Jesus. É uma pena, né, irmãos? Que nem todos aceitam Jesus. Então eu espero ter deixado o conteúdo que venha falar para os irmãos. Eu peço a Deus que fale com os irmãos nessa tarde através dessa palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus te proteja, que o Senhor Jesus te ajude nessa tarde. Se você está precisando de uma resposta, peça ao Senhor Jesus. Se você está precisando de um milagre, de uma cura, é só falar com Deus. Ele disse, né?
aqui, porque clamas a mim? Porque Porque Ele nos deu autoridade. Tem coisa, irmãos, na nossa vida que quando nós levantamos um clamor, o Senhor Jesus responde na hora. Isso tem acontecido muito comigo. Eu não posso falar agora, irmãos, porque é um momento assim que eu não posso estar falando muitas coisas, né, irmãos? Mas um dia eu vou contar para os irmãos esses testemunhos que o Senhor Jesus me pediu para abrir jejum, o Senhor Jesus me pediu para orar, e só depois de muito tempo que eu fui entender o porquê Deus me pediu aquele jejum. Amém, irmãos? No momento eu não posso falar, mas não é por causa dos irmãos, não. É outros motivos, outros assuntos, outros motivos que eu não posso falar, irmãos, para não estar prejudicando ninguém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Estou muito feliz e grata ao meu Senhor Jesus por cada inscrito. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco nessa tarde, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro. Amém, meus irmãos? Beijo no coração de todos e até mais.